Obrigada, minhas queridas, vocês estão muito lindas. Parabéns pelos 16 anos na presença de Deus. Podeis sentar. Merecem muito mais, porque toda honra, toda glória pertence ao Senhor. Mas a alegria é nossa de estarmos aqui vendo as irmãs que mais um ano venceram na presença de Deus. Rever as irmãs de Chapinhal 2, a irmã Elisângela, todas as irmãs, alegra o coração de Deus. E quando me falaram, olha, vai pregar lá em Pirineus, eu falei, Senhor, eu preguei no congresso passado, eu vou virar oficial das irmãs do congresso. Mas é muita responsabilidade, eu não me sinto pregadora. Eu falei, Senhor, eu me sinto a mais indigna, tem tantas pessoas tão preparadas. Aí eu fui aos pés do Senhor. Falei, Senhor, quando eu recebi um tema muito importante. Eu não sei as irmãs, mas eu tenho ido em vários congressos e eu tenho percebido como esse tema tem sido falado, escolhido pelos irmãos e pelas irmãs. Então, com certeza, Deus falará aos nossos corações. Deus já ministrou o meu coração, porque a palavra dele é como espada, ela atinge o meu coração e o seu coração. Fala conosco a cada instante, porque Deus é bom, porque Deus nos ama. E eu falei ao Senhor, Senhor, essa é uma palavra de advertência. E é uma palavra, mas que a advertência do Senhor é tão suave, é tão meigo, porque Ele corrige aquele a quem Ele ama. Então, Ele nos ama. Como é importante. Vira para o teu irmão, para a tua irmã e fala, você sabia que Deus te ama? Deus te ama muito, um amor incondicional. Parece uma mensagem simples, mas é uma mensagem poderosa. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o dono do universo nos ama. Somos amados pelo Senhor, somos desejados pelo Senhor. Por isso estamos aqui, porque a misericórdia do Senhor nos alcançou nesta manhã. Nós poderíamos estar num hospital, nós poderíamos estar num presídio, nós poderíamos estar enfermos em casas, mas o Senhor nos alcançou com a sua misericórdia e nos traz aqui para dizer obrigada, Senhor, porque o Senhor me alcançou com a sua misericórdia, porque realmente não merecemos. Vamos então ao tema da palavra do Senhor, que está em Isaías, capítulo 32 e versículo 9. Esse é o tema, né, irmã Nadir? 32 e 9. Isaías, um homem de Deus. Todos encontraram Isaías, o profeta de Deus. E Isaías, ele profetizava sobre juízo e repressão. Por isso a palavra do Senhor é revelada em Isaías, é sempre, a maioria das vezes, de advertência. Mas é uma advertência boa, porque quando você está indo para um lugar obscuro, alguém diz assim, olha, o caminho é aquele ali. Aí você vai agradecer, porque você vai escolher o melhor caminho, porque alguém lhe orientou. Vamos lá ao capítulo 32, o versículo 9, que diz: levantai-vos, mulheres, que estáis em repouso, e ouvi a minha voz, e vós, filhas, que estáis tão seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras. Amém? Amém. Vós, levantai-vos, mulheres. Eu sei que a maioria aqui é mulher, mas tem bastante irmãos aqui, homens também. Eu sei que é compreensível entender que esta palavra também é para os irmãos, é para nós hoje, porque o Senhor nos olha como seres humanos, não ser mulher ou homem, mas como seres humanos importantes para o Senhor. E esta palavra que as irmãs, que eu tenho certeza, oraram ao Senhor e o Espírito Santo de Deus a induziu a colocar esse tema, é muito importante. É um tema que nos faz pensar. Essa palavra direcionada às mulheres, ela tem alguns temas importantes que nós vamos conduzir nessa noite. Levantai-vos, mulheres. O que significa isso?
Levantai-vos, mulheres, significa que elas estavam em repouso, ou sentadas, ou deitadas, ou inclinadas. E a palavra do Senhor nesta noite nos leva a meditar no que Deus quer falar conosco e aos nossos corações nesta noite. O que essa palavra está registrada em Isaías quer dizer para nós no tempo presente? Levantai-vos, mulheres, que estáis em repouso. E depois, ele é mais carinhoso ainda quando ele diz assim, ó, ouvi a minha voz. Ouvi a minha voz. E aí diz assim, vós filhas, chama de filhas, que estáis tão segura, inclinai os ouvidos às minhas palavras. Você poderia dizer, mas eu tenho ouvido a voz do Senhor, eu tenho inclinado a minha oração, glória a Deus, tenho inclinado os meus ouvidos à voz do Espírito Santo de Deus. Isso é importantíssimo, muito importante. Essa palavra de amor e de advertência fala de mudança de posição. As mulheres estavam repousando. E isso era literal? Não era literal. Isso era a condição, o estado delas. Elas estavam em repouso. A Bíblia registra que naquele período o pecado estava entrando no povo de Israel. O pecado estava minando devagarinho. E as mulheres estavam como que repousando, distraídas, despreocupadas com o que estava acontecendo. E essa palavra quer dizer assim, muda de posição, muda de atitude, muda de comportamento. Há algo que está acontecendo entre o povo que você precisa se alertar, que é responsabilidade sua, é responsabilidade minha, diante do povo, diante do mundo. Descanso significa acomodado, significa relaxamento no dicionário. Relaxadas, descansadas, repousadas. Tem uma versão no dicionário que diz assim, estar sepultado. Olha como é sério. Repouso significa, parece que repouso é uma coisa boa, né? Mas aqui, Isaías estava falando de um repouso diferenciado. Um repouso despreocupado, relaxadamente. As coisas estavam acontecendo na igreja e elas estavam despreocupadas com o que estava acontecendo. E é interessante que a Bíblia registra que era na família dela, no povo dela. Não era um país distante, não era um povo distante. Era a família dela e o povo dela, que ela estava despreocupada. Aí ele fala, ouve a minha voz. Esse é o Espírito Santo de Deus falando, ouve a minha voz. Vocês estáis, ouça a minha voz. E quantas vezes nós dizemos, Espírito Santo, fala comigo. Quantos de vocês disseram isso hoje? Se não disse, diga agora. Espírito Santo, fala o meu coração. Agora, essas mulheres, o Espírito Santo estava falando, mas elas não estavam obedecendo. Quantas vezes dizemos, Espírito Santo, fala comigo. O Espírito Santo fala, mas não obedecemos a sua voz. Aí ele fala de novo e nós continuamos não obedecendo, porque estamos como que anestesiadas. Quem tomou anestesia aqui alguma vez na vida? Quem tomou? Levanta a mão. Não é assim? Pode te cortar, pode tirar pedaço de você, não é verdade? O que você sente? Nada. Nada. Está cortando a tua carne. Eu nunca tomei uma anestesia. Graças a Deus. Nunca precisou ainda. Mas quem toma anestesia sempre conta que muitas mulheres às vezes estão vendo a cirurgia para aquele foco de espelho, está vendo lá cortar e nada acontece, não sente dor. A não ser que a anestesia não fez efeito direitinho, né? Mas o efeito da anestesia é justamente isso, é não sentir nada. Está cortando a tua carne e você não está sentindo nada. Era isso que Isaías estava falando para aquele povo, para aquelas mulheres. Estão cortando a tua carne, estão tirando o que é mais precioso da tua vida e você não está sentindo nada. Aí eu falei para o Senhor, Senhor, é uma palavra tão forte, porque repouso, a gente pensa, estamos repousados no Senhor, é tão bom, mas não é esse repouso. Esse repouso fala de relaxamento, fala de despreocupação, fala com anestesia, fala como que você não está
nem preocupado. As coisas estão acontecendo e você está repousada. Depois ele fala assim: ouve a minha voz, mulheres. Aí ele fala assim: filhas, vocês estão tão seguras. Mas se você analisar do ponto de vista de segurança, parece uma palavra boa. Opa, que bom, é um elogio. Eu estou repousada no Senhor e eu estou segura no Senhor. Não é. Segura é quando você está segura de si, seguro dos teus conceitos, dos teus dogmas, seguro de que você já fez o suficiente, mas as coisas estão acontecendo no teu povo, na tua casa, na tua família, mas você está muito seguro, você está muito seguro de si mesmo. E aí Isaías fala muito bem: levantai-vos, mulheres que estão em repouso, ouvi a minha voz, e vós, filhas que estáis tão seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras. Queridos, eu falei para o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer nos falar? O que o Senhor quer nos dizer, além de que nós estamos mesmo despreocupados? Quantos aqui têm filhos nas drogas e muitas vezes já cansou de orar, já desanimou, já se acomodou àquela situação? Quantos têm mais longe dos caminhos do Senhor, mas também já se acomodou? Quantos têm filhos desviados, mas também já se acomodou com essa situação? Já está despreocupada com uma situação tão séria acontecendo dentro do seu lar, dentro da sua casa, dentro das nossas igrejas. E aí o Senhor me levou a uma história belíssima de uma outra mulher. Uma mulher que nós vamos nos identificar hoje com ela, em nome de Jesus. Se o Espírito Santo de Deus ministrou o meu coração, vai ministrar o teu coração também. Por isso, o apelo do Espírito Santo continua o mesmo: ouça a minha voz. Ouça a minha voz. Vamos meditar na palavra do Senhor no capítulo 2 de Esther. Todos conhecemos a história de Esther, uma grande mulher. E o livro de Esther, queridos, tem algumas curiosidades muito importantes. Uma das curiosidades do livro de Esther, que é fascinante e que me toca o meu coração e que eu acho importante comentar com os irmãos, se você ler todo o livro de Esther, Esther tem 2 livros que tem nome de mulheres na Bíblia, Esther e Ruth. Esther é impressionante como a gente vê. Se você ler todo o livro de Esther, eu tenho certeza que todas as irmãs já leram o livro de Esther, que é belíssimo, importantíssimo. Não, em nenhuma hora você encontra a palavra Deus. Em nenhuma palavra. Você pode correr todo ele. Mas você lendo o livro de Esther, é um dos livros que mais Deus atua. Olha que tremendo! É um livro que mais tem o mover do Senhor agindo através da história de Esther. O capítulo 2 de Esther, eu vou ler alguns versículos. Eu sei que vocês conhecem a palavra de Deus e essa história. E hoje nós vamos levar e trazer verdades práticas desse livro. Esther, capítulo 2, versículos 5, 6, 7 e 8. Acharam? Diz o seguinte: havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, ao qual transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia. Este criara a Hadassa, que é Esther, filha do seu tio, porque não tinha pai, não tinha mãe, e era uma moça bela de aparência, formosa à vista. Morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Sucedeu, pois, que divulgando-se o mandato do rei e a sua lei, ajuntando-se as muitas moças da fortaleza de Suzã, debaixo da mão de Hegai, também levaram Esther à casa do rei, debaixo da mão de Hegai, guarda das mulheres. O versículo agora que nós vamos ler é o versículo 16 e 17 do mesmo capítulo. Assim
Foi levada Ester ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Ester mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça, benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti, que vocês conhecem bem a história de Vasti. Capítulo 4, versículo 11, 13, 14 e 15. Diz o seguinte: todos os servos do rei, o povo das províncias do rei, bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar no rei nos pátios anteriores e não ser chamada, sem ser chamada, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva, e eu nesses 30 dias não sou chamada para entrar ao rei. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Ester: não imagines em teu ânimo que escaparás da casa do rei mais que todos os outros judeus, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a tua casa e o teu pai perecereis. E quem sabe se tal tempo como este chegaste a esse reino? Então disse Ester, tornando a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que acharem Suzã, jejuai por mim, não comais, não bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Amém? Amém. Essa palavra do Senhor que trouxe ao meu coração, quando eu falei: Senhor, que tema difícil. Fala comigo, mostra para mim como eu posso passar o que o Senhor passou no meu coração para os nossos irmãos. E veio em mim a história de Ester, e é tão bom porque é uma mulher também. Ester era uma menina, como foi lido agora, sem pai, sem mãe, órfã, judia, que morava em Suzã, que era um país distante de Jerusalém. Vamos transformar, vocês conhecem a história, ela era prima de Mardoqueu, o pai e a mãe morreu, ela ficou uma menina órfã. Eu contava essa história para minhas meninas quando pequena, a história de Ester, que era uma menina pobre, mas linda, e que foi levada ao rei, e o rei amou mais do que as outras, e casou com ela, e a tornou rainha. É uma história de vitórias, é uma história de conquista, mas de vitórias para a mulher. Quem não sonha com um casamento? Ainda mais com o príncipe, tivemos um casamento agora, né? 2 bilhões de pessoas pararam para ver o casamento da princesa, do príncipe William com a Kate. Quem não viu? E eu quero fazer uma observação aqui para as meninas. Que vestido lindo da noiva! Que vestido decente da noiva! Gente, era uma rainha. Um vestido maravilhoso, todo coberto, um vestido de uma cristã, uma mulher de Deus, uma menina de Deus. E isso para nós é um exemplo. Eu falei para minhas filhas, filhas, nossas jovens hoje estão casando, mas querem fazer vestidos degotados, vestidos mostrando o corpo, e ela é uma princesa, se cobriu toda. O vestido é maravilhoso, o vestido é de crente, que nas nossas lojas de locação não tem nem saída. Pouco recentemente eu estive numa loja, pedi um vestido mais decente, falou: olha, esse vestido tem que mandar fazer, porque não tem que mandar fazer, porque só faz para crente, assim com tom, né, mas é um vestido tão decente, tão lindo, maravilhoso. Toda menina sonha em casar com um príncipe. Quem não sonha em casar com um príncipe aqui? Todas nós mulheres, não é verdade? Quem não quer casar com um príncipe? Quem já é casado, olha para o teu lado e diz: você é meu príncipe. Fala para o teu marido: você é meu príncipe. Amém? A esposa do pastor Badir está longe, mas depois você vai falar isso para ele. A história dessa menina, se nós analisarmos no ponto de vista
bíblico, ela foi conduzida. Imagine vocês, olha a história, é um conto de fadas. Uma menina pobre, sem pai nem mãe. Qual era o futuro dessa menina? Qual era a esperança dessa menina? Qual era a expectativa dessa menina? Ela tinha uma boa aparência, a Bíblia registra, mas era tudo que ela tinha. E aí ela morava num país que ela não era o dela, com um povo que não era dela, e tinha um rei, que era inclusive casado, tinha lá Vasti como rainha. Mas providencialmente, porque tudo na nossa vida é providência de Deus, ocorreu lá o que vocês conhecem da história de Vasti, e este homem ficou de novo solteiro. Imagina um rei solteiro. Quantas meninas não se colocam à disposição para ser a pretendente do rei? Se alguém falar assim que não gostaria de casar com o rei, por favor. Quem não quer casar com o rei? A gente já quer casar com o príncipe, imagine com o rei. Mas essa menina, a gente analisando na vida dela, se a gente conseguisse conhecesse a Esther é minha vizinha. Ela é uma menina pobre, ela é uma menina órfã de pai e mãe, e ela é criada por um primo, o único da família. Qual a esperança dessa menina? Qual a expectativa dessa menina? O que ela esperava da vida? Se nós pudéssemos e podemos levar no lado espiritual, qual era a nossa situação antes de conhecer o nosso Rei, o nosso amado Jesus? Não é uma verdade? Qual era a nossa esperança? Quais eram nossos anseios? Quais eram nossos sonhos? Nós não tínhamos pretensão nenhuma, tínhamos uma vida medíocre, uma vida sem esperança, uma vida sem convicções. Mas um dia nós fomos apresentados a este Rei, pelo Espírito Santo de Deus. Um dia a nossa história mudou. A história de Esther era para ser uma história triste, uma história de uma menina pobre que ia lutar a vida inteira, ia ser a mais uma na sociedade. Quem garante que ela teria um bom marido? Quem garante que ela teria sucesso na vida? Ela não poderia estudar, não poderia adquirir bens. A história dela estava fadada a fracasso, como a nossa vida. A nossa história também estava fadada ao fracasso. Por isso, meu marido, não combinamos, mas ele leu uma palavra: ah, se não fora o Senhor, ah, se não for alguém que olhasse para mim e me amasse. A Esther é típico. A gente pode trazer para os nossos dias. Como você era antes de conhecer Jesus? Como era a sua vida? Como eram seus sonhos? Como era a alegria do seu coração? Como era a tua paz de espírito? Não tinha. Era incertezas, era amarguras, era sofrimento. Não tinha esperança de nada. Mas alguém lhe apresentou Jesus. Mas alguém lhe apresentou o Rei dos Reis. Aí você fez um casamento com esse Rei, uma aliança que jamais será quebrada. Ele olhou para você como aquele rei olhou para Esther e amou muito mais do que as outras. Esse rei olhou para você e te amou. Foi apresentado por alguém, e podemos levar Mardoqueu como o Espírito Santo de Deus, ou como alguém usado poderosamente pelo Espírito Santo de Deus. E é o Espírito Santo de Deus que está aqui hoje ministrando aos nossos corações, nos fazendo lembrar que um dia passado nós não tínhamos esperança, não tínhamos vida, não tínhamos nada, mas o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, olhou para mim, olhou para você e disse: eu te amo, eu gostei de você, de graça. Não merecíamos nada, simplesmente olhou para você e disse: eu te amo, eu quero trazer você para o palácio, eu quero trazer para você ter uma vida em abundância, uma vida de paz, de segurança. A incerteza acabou, o fato de você estar órfão da vida acabou. Você vai estar agora instalado no palácio do rei. Você vai ter banquetes agora. Antes você passava fome, mas agora
agora você vai ter um banquete para saborear a hora que você quiser. Você vai ter o que vestir, o que comer. Você vai ter um teto, você vai ter um repouso. Por mais simples que seja, você vai ter. Porque eu te amei. Porque eu te escolhi. Irmãos, nós não temos noção da dimensão do valor de sermos escolhidos por Deus, de sermos escolhidos numa geração corrupta, de tirarmos deste mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos dele. Somos povo lavado e remido pelo sangue de Jesus. E analisando a vida de Esther, antes sem pai, sem mãe, agora tem uma família maravilhosa. Antes sem esperança, agora tem esperança no Senhor. Antes sem herança, agora somos herdeiros e co-herdeiros dos céus. Irmãos, como é maravilhoso imaginarmos antes sem nação. Esther não tinha nação, agora temos uma nação celestial. Porque Ele nos amou. Porque Ele olhou para mim e para você. Eu te escolho. Nós fomos escolhidos pelo Senhor. Fomos tocados pelo Espírito Santo. Apresentados pelo Espírito Santo por alguém usado pelo Espírito Santo. Você já agradeceu a Deus por aquele que te levou a Cristo? É muito importante. Antes de conhecer o Rei, ela tinha uma vida muito medíocre, muito sofrida. Eu fico pensando naquela menina, perdeu o pai e a mãe, muito jovem. Imaginem vocês, o que vou fazer? Para onde vou? Pobre, sem condições nenhuma. Até que seu primo lhe apresenta o rei. E a palavra do Senhor, a história registra que foram muitas mulheres, muitas jovens, não foi ela a única, foram várias. Mas Deus tinha um propósito na vida de Esther. Como Deus tem um propósito na vida de cada um daqueles nossos irmãos. Mas é interessante que quando Esther, então, o tempo passa rápido. Quando Esther percebeu que estava no palácio, e aí ela começou a usufruir das coisas boas do palácio, a história registra que ela se acomodou, que ela se conformou com a situação. É bom aproveitar as coisas boas nessa vida. Ela repousou naquela situação. Ela ficou estática. E aí, nós vimos a palavra do Senhor hoje falando: mulher, levantai-vos. As que estão em repouso, levantai-vos. Ouvi a voz do Senhor. Enquanto Esther estava no palácio, usufruindo das bênçãos do palácio, com uma coroa na cabeça, com direito a tudo que tinha no palácio, o povo de Israel estava sofrendo. O povo de Israel estava ameaçado de morte por alguém do próprio palácio. Amã falou: vou matar esse povo. E Mardoqueu, vendo isso, falou assim: cadê Esther? O que Esther está fazendo lá no palácio? Ela está achando o quê? Que foi escolhida pelo rei para quê? Para ser a bonitinha, a rainzinha? Eu sou a rainha? Não. Deus tem um propósito na vida de Esther. Não é para ela ser só rainha. Não é para ela dizer que é uma rainha. E é exatamente isso que o Senhor está falando nesta noite. Não é para você dizer que você é crente. Não. É para você se posicionar, para você sentir a dor do próximo. Esther estava muito confortável naquela posição. Posição muito boa. E quando estamos na casa do Senhor, quando as coisas estão bem, estamos banqueando na casa do Senhor, quantas vezes esquecemos e não ouvimos o gemido do povo? Quantas vezes nós não estamos ouvindo o gemido dos nossos filhos, do nosso povo, que geme no pecado, que geme na servidão do pecado, mas estamos confortadas, estamos no palácio, estamos usufruindo do melhor do Senhor e nos acomodamos com essa situação. Por que eu vou orar se as irmãs do círculo de oração estão lá toda semana orando por mim? Por que eu vou evangelizar? Porque você tem tantos evangelistas aí evangelizando.
porque eu vou para a missão. Tem tantos missionários, se acomoda naquele contexto de que está muito bom do jeito que eu estou. Mas o Espírito Santo de Deus está falando hoje aos nossos corações: levantai-vos, mulheres, ouve a voz do Senhor. Vocês precisam do derramamento do Espírito Santo. Vocês precisam ir aqueles que estão nos valados, nas esquinas. Vocês precisam, e nós precisamos ir aqueles que não conhecem a Jesus, que estão no pecado, mas não conhecem ainda o Rei, não conhecem o nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. E aí Mardoqueu, que eu creio que é o Espírito Santo de Deus, mandou um recado para Esther: Esther, é o seguinte, se você está pensando, você foi colocada aí, neste lugar de destaque, numa posição elevada, só para dizer que você é rainha, para você ficar aí mostrando a tua coroinha, você está equivocada. Não é não? Deus te colocou aí. Para isso, Deus te colocou aí. Para isso você está nessa posição, para fazer a diferença, para mostrar a todos que, independente da sua situação, você serve um Deus Todo-Poderoso. Independente. E aí ele disse para ela assim: Esther, vão matar o nosso povo. O inimigo está minando na nossa vida, na vida do nosso povo, está destruindo os nossos filhos nas drogas. O inimigo está destruindo nossos maridos, nossos casamentos. O inimigo está minando na nossa casa, no nosso lar, na harmonia do lar. O que você está fazendo, Esther? Eu estou na casa de Deus, está tudo muito bem, muito bom, Esther, mas o povo está gemendo, o povo está sendo ameaçado de extermínio, de morte. Levanta, Esther, vê onde eu te coloquei e se posiciona para fazer algo para o meu reino. E aí Esther mandou um recado para Mardoqueu: Mardoqueu, é o seguinte, se eu fizer alguma coisa eu vou morrer, e aí vou ficar sem rainha. Eu acho que Mardoqueu falou assim: rainha desse jeito pode morrer, não está servindo para nada. Mas aí Mardoqueu, ela fala assim: Mardoqueu, se eu for até o rei, era costume da época, sem ele me chamar, ele vai me matar, é costume da época. Aí Mardoqueu fala para ela assim: o que você prefere, morrer você ou todo o seu povo? Aí ela se acorda, aí ela muda de posição. É o que o Senhor está falando para nós esta noite: mudança de posição. Eu estou sentado, vou ficar de pé. Não, mudança de posição daquilo que você está caminhando, naquilo que você está, como você está agindo. E aí ela se posiciona e fala: eu posso morrer, mas eu vou ajudar este povo, porque eu tenho consciência que o rei me escolheu não foi só para ser rainha, mas para me posicionar como guerreira do Senhor, como libertadora do meu povo, como protetora do meu povo. Eu vou me colocar, me posicionar, eu vou mudar a minha posição. Ora, que posição boa, de conforto, de descanso. Como é que eu vou sair desse descanso, desse conforto? Mas ela disse: eu não quero mais esse descanso. Eu não quero estar tão segura de mim, que eu estou segura aqui nesse palácio. Mas eu quero lutar por um povo que está gemendo, um povo que pode conhecer o que Deus na vida deles. Queridas e queridos, essa é a mensagem de Deus aos nossos corações nessa noite. Mudança de posição. Ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E tem uma mensagem aqui que é maravilhosa, poderosa, que está no capítulo 33 de Isaías. Diz o seguinte, 32, o versículo 15 diz assim: até que derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Oh, glória a Deus! Então o deserto tornará em campo fértil, o campo fértil será reputados por um bosque, e o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. Aí tem uma promessa do Senhor, no capítulo 33, e o versículo 6 que diz assim: e haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e ciência, e o temor do Senhor será o seu tesouro. O temor do Senhor, sabe o que significa isso?
é nós nos posicionarmos hoje, nos levantarmos da posição em que estamos, independente da sua posição. Tem uma frase que diz assim: nada é tão bom que não possa ser melhorado. Está trabalhando para o Senhor? Trabalhe mais. Está orando na presença do Senhor? Ore mais, jejue mais, clame mais pelos povos, pelas nações, pelas pessoas que precisam tanto conhecer a Jesus. Queridos, nós somos reis e rainhas, coroados pelo Senhor, mas com o propósito de servir a Deus, com o propósito de servir a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o entendimento. E não só servi-lo, mas levar outros a servir, levar outros a conhecer o nosso Deus. É tão bom conhecer o nosso Deus, mas melhor ainda é quando você se posiciona a não só conhecer o nosso Deus, mas fazê-lo conhecido, mostrar ao mundo que Ele ainda salva, que Ele ainda cura e que Ele batiza com o Espírito Santo e que Ele levará nós para os céus. Essa é a mensagem poderosa, essa é a mensagem do Senhor para essa noite. Ele continua o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Não temas, mesmo que seja pela tua vida, como Esther fez. Eu posso morrer, mas eu vou aos valados, eu vou aos campos, eu vou falar de Jesus àqueles que precisam, aqueles que Satanás está tentando matar, roubar e destruir, mas eu vou dizer a eles que Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Essa é a palavra do Senhor aos nossos corações nesta noite. Por isso, homens e mulheres, levantai-vos, vós que estáis em repouso. O Espírito Santo falou com o teu coração. Eu não sei, eu não conheço a sua vida, eu não sei onde você trabalha, onde você mora, quem é a sua vizinhança, como é a sua vida cristã diante do Senhor, mas o Espírito Santo de Deus sabe, e Ele está ministrando o seu coração. E essa advertência é em amor, dizendo: eu te amo, eu te escolhi por um grande propósito aqui na terra, para levar vidas à presença do Pai, e juntos cearmos com Cristo na glória. E Jesus está voltando. Por isso essa mensagem tem sido pregada. Jesus está voltando. É tempo de despertarmos do sono, é tempo de sairmos do nosso descanso, é tempo de deixarmos de ser tão seguros das coisas terrenas, de buscarmos as coisas terrenas, porque a nossa pátria é celestial. Amém? Que Deus abençoe essa igreja poderosamente, que Deus abençoe cada coração, que esta palavra seja colocada em seu coração e que você possa ter uma atitude diante do Senhor, não só ouvinte, mas praticante dessa palavra. Comece em atitudes pequenas, comece. Se você ora pouco, comece a orar mais. Se você estuda pouca palavra, comece a estudar mais, para você ter condições de falar de Jesus a outra pessoa. Mas mude de posição, saia do comodismo e se posicione como um soldado valente na obra do Senhor, ajudando na casa de Deus, trazendo vidas ao reino de Deus. Que Deus abençoe a todos grandemente, que Deus possa tocar em cada coração, em cada vida, colocar em suas vidas, em seu coração, a responsabilidade que Ele nos dá, não somente de sermos chamados pelo Senhor, mas também de trazer outros à casa do Pai. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.